Beleza, pessoal? Então, começamos a gravação. Vamos iniciar nossa aula, então. Hoje, né, vou apresentar aqui também a minha tela. Vou passar entre algumas telas aqui. Se chegar mais alguém, eu volto aqui para aceitar. Tá? E fiquem à vontade, pessoal, né? Quando eu estou com a tela apresentada, eu não consigo ver o chat, né? Então, ligam o áudio se quiserem fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta. Tá? Então, pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela, PAPR 5, ligações químicas, todo mundo visualizando? Ok, pessoal? Todo mundo está visualizando? Só dá um retorno. Sim, professor, estou. Obrigado. Tá? Então, pessoal, né, neste PAPR, a nossa intenção é entender agora como que os átomos se ligam para formar os diversos tipos de substâncias que existem na natureza. Então, a gente vai tratar do que a gente chama aqui de ligações químicas. Ok? Então, né, essa parte toda desse capítulo, né, do capítulo 6, o capítulo 6 não finda aqui, tá? No próximo bimestre, né, o próximo PAPR, né, que a gente vai vir, já vai ser a revisão e a prova, né, do terceiro bimestre, do segundo bimestre. No terceiro bimestre, a gente continua nesse capítulo, tá? Com a parte de polaridade, geometria e forças intermoleculares. Parece que alguém... Professor, que dia que o senhor vai lançar a nota? A nota dos... O que a gente tem para lançar até o momento é Das dos atividades. PAPR, né? A gente está encerrando o segundo. Assim, né, assim que encerrar esse segundo, eu já lanço a nota do segundo e do primeiro, tá? Mas aquilo que, da mesma forma como foi no primeiro semestre, né, no primeiro bimestre, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Da mesma forma que foi no primeiro bimestre, as atividades, né, só vai perder ponto nas atividades se não fizer tudo, né, deixar de fazer algumas questões ou fizer muito mal feito. Mas quem faz direitinho as atividades vai ganhar o total, né? E na prova é a correção, que a atividade a gente não corrige igual a prova, né? Se vocês têm noção. Tá ok? É a Roberta que perguntou? Ok, Roberta? Ok? Ok, pessoal, podemos continuar? Podemos sim, professor. Valeu, obrigado. Sempre me dê retorno, tá, pessoal? Senão eu fico perdido aqui. Então a gente está apresentando a nossa tela. Então a gente está falando aqui agora do PAPR5, né? Já foi colocado esses exercícios, as videoaulas, né? Como sempre, a gente espera, né, que vocês façam a parte de vocês, que é ler, assistir esse material, né? E por último, fazer as atividades. Acho que as atividades ainda está em tempo de fazer, né? O livro aqui é o capítulo 6, né, pessoal, sobre ligações químicas, é o título, exatamente o nome do assunto em si, né? De cara, vocês vão ver que essa primeira sessão, né, essas sessões que o nosso livro gosta, né, para fazer uma contextualização, né, do assunto, está falando um pouquinho aqui de resistência, né, dos materiais. Todos os materiais, né, que são usados na construção, né, são substâncias químicas, né, vocês podem ter certeza disso. E muitas coisas acontecem em grandes acidentes, né? Ele está mostrando aqui algumas grandes construções que existem aqui no Brasil, né? Essa ponte lá em Brasília, né? O bondinho aqui, né? Do Pão de Açúcar. E aqui ele está trazendo uma série de acidentes, pessoal, né? Terremotos que acontecem, né? Tsunamis, furacões. Por que isso acontece? Por que as coisas caem, né? Porque há defeitos na estrutura, né? São ligações que estão rompidas, né? E às vezes a força natural for muito grande, né? Algumas estruturas podem ser rompidas, né? As moléculas são quebradas, né? E aqui ele termina falando sobre Tóquio, né? Acabou de finalizar a Olimpíada, agora nós temos ainda os Jogos Paralímpicos, né? Tóquio é uma cidade fantástica, muito interessante, né? Cheia de prédios. E o Japão, acho que se for olhar o país que mais tem, né, terremoto e furacão no mundo, o Japão vai ser o primeiro deles, né? E existe já vários terremotos, vários furacões lá. E os prédios não caem lá igual caem em outros lugares, né? As coisas são muito bem feitas, né? Eles já fizeram preparados para isso, usando novos materiais que a química permite descobrir, tá? Mas esses novos materiais que a gente vai estar, né, analisando, né, e vendo as possibilidades.
Mas antes da gente iniciar aqui, realmente, pessoal, eu quero usar aqui um slide com vocês. Vou apresentar aqui. Então, vocês estão vendo aqui uma tabela periódica, né? Um pouquinho diferente da que eu apresentei para vocês nas nossas últimas aulas, né? Que ela falta alguns elementos aqui, né? Essa aqui ela é um pouco desatualizada, essa tabela ela é de 2001. Eu estava claro que agora nem ela é útil para o que a gente quer fazer aqui agora. Então, nós já vimos, nós já entendemos isso, né, pessoal? A tabela periódica, né, é um conjunto aqui, né, são todos os elementos conhecidos até então, e os que são naturais e aqueles que são sintetizados. Eles foram organizados, né, primeiramente lá pelo Mendeleev, e de lá para cá essa tabela ganhou modernizações, né, que foram sendo descobertos novos elementos, mas ela foi organizada, né, os elementos estão organizados aqui em números crescentes de número atômico, né? E essa organização, nas colunas aqui, a gente tem as chamadas famílias, né? Os elementos que têm propriedades semelhantes. E aqui a gente tem os períodos, né? As linhas, que correspondem ao número de camadas eletrônicas que esses elementos possuem. Então, nós já entendemos um pouquinho disso aqui, né? Nós já sabemos o que significa cada símbolo desse, são os elementos químicos. O que difere um do outro é o número de prótons que eles possuem no núcleo, né? Por exemplo, o ferro tem 26, o cobalto já tem 27 prótons no núcleo, né? Esse é o número atômico. E assim por diante. E nós já entendemos, né, com esse último assunto agora de tabela periódica, né, que existem algumas... Os elementos, quando eles foram organizados dessa forma, né, agrupou-se aqueles que têm propriedades semelhantes. E não poderia deixar de ser, pessoal, todos esses elementos que estão na mesma coluna, né, eles são semelhantes quimicamente, fisicamente, e a estrutura, a configuração eletrônica também é a mesma. Nós chegamos a comentar um pouquinho, né, na nossa última aula, e vamos comentar mais hoje aqui. E todos os elementos que estão na mesma coluna dessa, eles vão ter uma configuração eletrônica semelhante. Porque nós já vimos que os elétrons que os átomos possuem, então, o sódio tem 11, o vanádio aqui tem 23, né? Os átomos, no estado fundamental deles, eles têm esse número de elétrons, que é igual ao número de prótons, né? Esses elétrons, pessoal, estão organizados em torno do núcleo de cada átomo desse em camadas. Nós mostramos um pouquinho disso, né, na nossa última aula. E que não poderia deixar de ser a forma, o número de camadas que esses elementos possuem e o número de elétrons que eles possuem em cada camada dessa define as propriedades dos elementos. E uma camada que é muito interessante para todos os elementos é a última. Ela é chamada camada de valência. É a camada mais externa. Então, você imagina um átomo, né, com várias camadas. Aqueles elétrons mais externos estão na última camada. A última camada dos elementos, pessoal, que estão na mesma família, eles têm mesmo números de elétrons. Isso, então, indica para a gente como que é, por que eles são semelhantes, né? Eles têm essa semelhança do ponto de vista de configuração. Então, todos os elementos da família 1, eles têm um elétron na camada de valência. Os da família 2, né, tem 2. O da família 13 tem 3. 14, 4. Da 15, 5. Né, da 16, 6. Da 17 tem 7. E da família 18, todos têm 8 elétrons na camada de valência. Então, esses números que vêm acompanhando as letras aqui, né, que são os elementos representativos, que a gente diz, corresponde ao número de elétrons que eles possuem nessa última camada. Vocês vão ver a importância disso. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Nós já vimos um pouco disso aqui, então, né? Então, a gente tem os metais, a maior parte dos elementos, né, são metais. A gente tem o que a gente chama de não metais, os semimetais, e aqui algumas famílias que recebem nomes específicos, né? Os lantanídeos, actinídeos, o hidrogênio, que é um caso sempre à parte, ok? Mas eu quero chegar ao seguinte, pessoal. Nós sabemos, né, na natureza, a maior parte dessas substâncias, elas não são formadas por um único tipo de átomo, né? Nós já vimos um pouco disso aqui. Pegando tudo que existe aí na natureza, a gente vai ver que as substâncias que nós conhecemos, algumas elas são chamadas de substâncias simples. O que seriam elas, né? São aquelas substâncias que contêm apenas átomos de um mesmo tipo. Por exemplo, o gás hidrogênio, ele tem, né, 2 átomos de hidrogênio. O gás oxigênio, que é fundamental para a nossa respiração, né, ele tem 2 átomos de oxigênio. Né? O diamante, o grafite, a gente sabemos que todos são, né, são grandes estruturas formadas por átomos de carbono. Aí eu pego uma barra de alumínio, pessoal, que é usada aí, né, numa panela, numa colher, num edifício, né, nas janelas, nas portas. A gente sabe que o alumínio, né, uma barra de alumínio, são vários átomos de alumínio que estão
ligados, né? Então, aqui já é um exemplo, né? As substâncias simples, como é que existe dois átomos de oxigênio? Como é que eles conseguem ficar juntos? Eles têm que estar ligados. O alumínio, o carbono aqui, o hidrogênio, ok? Substâncias compostas mostram isso mais ainda para a gente, né? Que substâncias compostas são aquelas que têm átomos diferentes formando a mesma substância. Então a gente conhece, por exemplo, a água. A água é formada, nós já sabemos que a água é assim, né? São dois átomos de hidrogênio que se ligam a um átomo de oxigênio. Isso é uma substância composta. Tem átomos diferentes formando a mesma substância. O açúcar que nós usamos aí, né, nos doces, para adoçar, né, o açúcar de mesa que a gente usa para fazer um suco na nossa casa, não fazer um café, é a molécula, né, que a gente chama, né, de sacarose. E são 11 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio que se ligam. Né? É uma molécula bem mais complexa do que uma molécula de água. Mas nós sabemos que isso existe, pessoal. E existe uma série de outras substâncias compostas. Né? O próprio sal de cozinha, né, a gente vai falar dele aqui na aula, os vários solventes, as tintas, né, os medicamentos, são as várias substâncias que existem. Né? Muitas são simples, são aquelas que têm um único tipo de átomo ligado, e temos também substâncias compostas. E tem um terceiro tipo de substância que a gente pode destacar aqui, pessoal, que são os gases nobres. Os gases nobres é essa família, né? É toda uma família. Acho que tem alguém entrando. Só um minutinho aqui. Deixa eu voltar. Os gases nobres, pessoal, é a família 18, ou a família 8A, né? Aquela que eu falei para vocês que tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção, lógico, do hélio. O hélio só tem 2 elétrons, né? Ele só tem 2 prótons, 2 elétrons. Nós vamos falar mais dessa família, né? Os gases nobres, pessoal, eles receberam esse termo, eles foram descobertos depois do Mendeleev, né? Então eles foram incorporados à tabela periódica somente, né, nas versões mais modernas. Mas são todos gases. São muito comuns, né, esses gases, né, nessas luzes, esses letreiros luminosos, como o neônio, né, o neon, o xenônio, que é essa lâmpada que eles chamam de xenon, né, o argônio, o criptônio, o radônio e o hélio. O hélio é muito usado medicinalmente, né, é um gás usado em equipamentos, como equipamento de ressonância magnética nuclear. Ele é refrigerado a hélio líquido, ok? Mas os gases nobres, pessoal, é uma classe de substâncias, eles receberam o termo nobre. Gases, porque todos são gases nas condições ambientais, e são nobres, pessoal, porque eles foram sendo descobertos e todos tinham propriedades muito semelhantes, e uma principal propriedade era de não reagir. O termo nobre em química é muito utilizado com essa finalidade, né, de mostrar aquelas coisas que não gostam de se misturar com outras, que não reagem quimicamente com outras. Nós temos metais nobres, né, o ouro, né, a prata, a platina, são nobres, são metais nobres porque eles são pouco reativos. Os gases nobres, mesma coisa, são gases que não reagem. Ok? Então nós sabemos que essas coisas existem na natureza, né? A maior parte dos átomos que a gente conhece, eles estão combinados. Ou com átomos do mesmo tipo, né, formando substâncias simples, ou com átomos diferentes formando substâncias compostas. Mas há na natureza também gases nobres, que não se misturam com ninguém, ou tendem a não se misturar com ninguém. E para entender, pessoal, o que a gente vai falar na aula de hoje, que são as ligações, para a gente entender como que os átomos se ligam, né? Como que isso evoluiu, né? A gente vai ver que são teorias. A gente tenta explicar. Nós sabemos que os átomos se ligam uns aos outros. Então, o que os químicos fazem, né, e os físicos também fazem, é tentar explicar isso. Da mesma forma que a gente explica a constituição da matéria, né, usando o conceito de átomos, o conceito de ligação química que a gente vai ver aqui hoje é também um conceito, é uma teoria. É uma forma da gente tentar explicar coisas que a gente observa na natureza, que são as substâncias. A gente sabe que essas coisas existem. Como que explicar essas ligações? Os químicos se adentraram muito por os gases nobres. Para explicar as demais substâncias, eles focaram muito aqui os gases nobres. O que essas substâncias têm de especial para elas não reagirem com outras? E o que essas outras têm, então, né? O que fazem elas reagirem? Né? Foi buscando respostas para isso que o conceito de ligação química evoluiu. Então, né, a pergunta que os cientistas da época fizeram é isso, né? O que mantém os átomos unidos nas substâncias simples e nas substâncias compostas? Porque sabia que alguma coisa havia para unir essas substâncias. O capítulo do livro de vocês vai né, mostrar um pouquinho dessa história, né?
Eles tentaram, né, logicamente, foram sendo postuladas diferentes teorias até chegar às teorias que a gente usa atualmente, né? Que aqui já estou dando uma resposta atual, que a ciência nos mostrou, né? O que mantém os átomos unidos nessas substâncias? O hidrogênio ligado ao oxigênio na água, né? O sódio ligado ao cloro, no cloreto de sódio, no sal de cozinha, né? Os átomos que formam açúcar, por que eles se mantêm unidos, né? Os átomos que formam as proteínas do nosso corpo, né? O nosso DNA, por que eles ficam unidos? A teoria que melhor explica isso para a gente é as ligações químicas. A gente vê que são 3 tipos de ligações que são consideradas atualmente, né? O que a gente chama de iônica, covalente e metálica. Então a gente vai tentar mostrar para vocês, né, o que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma ligação metálica. Mas a gente adianta que são tentativas de explicar o porquê da ligação entre átomos. A gente sabe que essa ligação acontece. Então, o que a gente quer é entender como essa ligação acontece. Ok? E esse como, pessoal, eles chegaram a isso entendendo a questão dos gases nobres. Por que os gases nobres não formam ligações? Quando forem investigar os gases nobres, eles perceberam alguns tipos de propriedade que são comuns. Os gases nobres, pessoal, são os elementos da tabela periódica que possuem as mais altas energias de ionização. Nós vimos isso na nossa última unidade. O que é energia de ionização? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, né, e formar um cátion. É arrancar um elétron de um átomo. Tem átomos que você arranca elétrons deles facilmente, né? Outros já são mais difíceis. Quais que são os mais fáceis de arrancar elétrons? Nós vimos também, são aqueles átomos maiores, que têm maior raio atômico. Né? Quanto maior for um átomo, mais fácil é arrancar elétrons dele. Nós sabemos quais são os átomos maiores, quais são os átomos menores da tabela. Ok? Então, os gases nobres, pessoal, são os elementos que possuem as mais altas energias de ionização. Ou seja, é muito difícil você arrancar um elétron de um gás nobre, qualquer que seja ele. Eles têm alta energia de ionização. Uma outra propriedade que eles possuem é afinidade eletrônica. Nós vimos também com o nome de eletronegatividade. São semelhantes. Né? Afinidade eletrônica é afinidade por elétrons. Eles não têm afinidade por elétrons, pessoal. Eles não têm eletronegatividade, os gases nobres. A eletronegatividade é o poder que um átomo tem de atrair elétrons para si. Então, os gases nobres não têm esse poder. A gente viu também que essa é uma propriedade periódica. Os demais elementos, a gente sempre vai analisar, né? Quanto menor o elemento for, mais fácil, mais difícil mais difícil é arrancar elétrons dele, né? Energia de ionização, e mais fácil é ele receber elétrons, afinidade eletrônica, eletronegatividade. Só que os gases nobres não têm nenhuma afinidade por elétrons. E são quimicamente inertes. Então, logicamente, por que eles são quimicamente inertes? Por não perderem elétrons facilmente, nem ganhar elétrons facilmente. Né? A base das ligações químicas, das reações químicas, né, que é a quimicamente inerte, que está se referindo a como que essas substâncias reagem, né, é a troca de elétrons. A gente vai ver isso, né, durante toda a química. Né? Um átomo reage com o outro basicamente por isso. Um perde, outro ganha elétrons, ou eles trocam elétrons. E os gases nobres não tendem nem a perder, nem a ganhar elétrons. Ok? Por que então, pessoal? Eles são quimicamente inertes porque eles têm essas propriedades. Por que eles têm essas propriedades? Quando for analisar, então os gases nobres são elementos muito estáveis, pessoal. Estabilidade, né, que a gente diz em química, em física, é a tendência a não reagir, a tendência a ficar como está. Os gases nobres são elementos estáveis. E por que os demais elementos, os gases nobres não reagem? Porque eles já são estáveis, pessoal. E os demais elementos, a gente vai concluir em breve aqui, então. Os demais elementos, todos eles reagem, né, para adquirir essa estabilidade. Então, todos os elementos, na verdade, eles querem ser que nem os gases nobres, né? Eles têm inveja dos gases nobres, podemos fazer essa analogia. Né? Eles querem ser estáveis que nem os gases nobres são. Tá? E por que os gases nobres são muito estáveis, pessoal? Se você analisar a configuração eletrônica deles, okay? Depois lá no livro eu mostro um pouquinho mais sobre isso, né? Com exceção do hélio, pessoal, que o hélio só tem 2 elétrons. Ele tem 2 prótons, 2 elétrons. Esses 2 elétrons estão na primeira camada de elétrons dele, mas a primeira camada também só comporta 2 elétrons. Então ele tem uma camada completa. Todos os demais aqui, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Na última camada que eles têm elétrons. Todos.
ok? Eu vou voltar lá no livro de vocês, e o livro vai mostrar isso que eu estou querendo dizer. Um pouquinho atrás aqui, aqui, pessoal. A gente estava falando em camadas elétrons. Aqui eu estou analisando dois elementos, não, vai aparecer 4 gases nobres aqui. Está vendo o hélio? Ele tem número atômico 2, né? O nome dele, o símbolo. O número de elétrons que ele possui, 2. Esses 2 elétrons estão no primeiro nível de energia, que comporta somente 2 também. Olha agora o neônio, que está no período 2, né? É também um gás nobre. Ó. Ele tem quantos elétrons na camada de valência? 8. É no segundo nível, tá vendo? O terceiro período aqui, o gás nobre do terceiro período é o argônio. Quantos elétrons ele tem na última camada? Ó? 8. Porque são camadas. A primeira camada só comporta 2. A segunda camada, né, comporta 8. A terceira camada comporta 18. Ok? E o argônio só tem 8. Veja da camada do quarto período, é o criptônio, o gás nobre. Ó. Quantos elétrons ele tem na última camada? 8. Isso vale, pessoal, para os demais gases nobres. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, tem 8 elétrons na camada de valência. O hélio não tem 8, mas ele tem 2, que é o máximo que suporta a única camada de elétrons que ele possui. Então, essa questão de 8 elétrons na camada de valência, ou camada de valência completa, e quase todos os elementos, né, com exceção do hidrogênio e o hélio, que são os 2 primeiros, todos os demais, né, podem ter 8. E todos que possuem 8, pessoal, são estáveis. E os gases nobres são assim. Todos eles têm 8. Eles têm uma camada de valência completa ainda com 8 elétrons. Isso, por algum motivo, estabiliza o átomo. Ok? Então, os gases nobres estão mostrados aqui, né? Todos eles têm 8 elétrons na camada de valência e estão muito estáveis, pessoal. Então, né, a regra do octeto é uma regra, pessoal, empírica, é uma regra que foi observada experimentalmente. O que foi colocado? Né? Que a maioria dos átomos são considerados estáveis, não reativos, quando contém 8 elétrons em sua camada de valência. Eles criaram essa regra observando os gases nobres. E observando que os demais elementos, né, eles queriam ter também 8, mas para isso eles perdem ou ganham elétrons para adquirirem 8. Há algumas exceções, são os elementos muito pequenos, como o hidrogênio, né, que só tem um elétron, o hélio, né, só tem 2, o hidrogênio só tem 1, o berílio só tem 4 e o boro só tem 5. Esses não têm, né? Mas os demais elementos, todos eles, tendem a atingir essa regra do octeto, né? A ter 8 elétrons na camada de valência. E realmente isso é verdade, né? Elementos, quando eles conseguem esses 8, eles ficam estáveis. E como eles fazem para conseguir 8, pessoal? Eles vão fazer o que for possível, né? Eles vão perder, ou ganhar, ou compartilhar elétrons de valência. E dessa forma eles vão conseguir essa estabilidade de 8 elétrons, essa estrutura, né? De 8 elétrons na camada de valência, essa estrutura dá estabilidade. Então, por que os átomos reagem, né, para formar substâncias, como água, né, como gás carbônico, como uma série de outras substâncias que existem aí? Né? Eles querem conseguir 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai ver que os tipos de ligações, né, perder ou ganhar, a gente vai ver que é característico da ligação iônica. E compartilhar é aqueles átomos que se combinam por ligações covalentes. Então, átomos podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons, pessoal, para adquirirem essa estabilidade. Deixa... aqui mesmo. Está entrando alguém? Ok. Aqui, pessoal, voltando aqui na tabela, então. Eu já falei para vocês que os elementos, né, os que a gente chama de representativos, que é os que têm as letras As aqui, os elementos de transição, a gente não vai analisá-los nesse momento, porque, né, não é uma exceção, mas eles não vão se encaixar perfeitamente bem nessa explicação, mas existe uma explicação plausível para eles também, ok? Mas os elementos representativos, pessoal, que são os elementos da família 1, 2, e de 13 a 18, a gente, pela posição deles na tabela, a gente sabe os elétrons que eles têm na camada de valência. Né? Da família 1, eles têm 1 elétron. Da família 2, tem 2 elétrons. Da família 3, 13, né? Ou 3A, tem 3. Da 14, 4.
dá 15, 5, dá 16, 6, dá 17, 7, dá 18, 8. Então, dá 18 nós já entendemos, eles têm uma camada completa. Todos eles têm 18 elétrons na camada de valência. Todos eles querem ter também, pessoal. E aí, o que é mais fácil? Por exemplo, os da família 1, 2 e 13, eles têm 1, 2 e 3 elétrons. Eles querem ter 8. É mais fácil para eles, pessoal, perder 1 ou 2 ou 3 e adquirir 8 do que ganhar, né? 7, 6 ou 5, entendeu? Um elemento da família 1, ele tem um elétron na camada de valência. Ele quer ter 8. Para ele ter 8, o que ele pode fazer? Perder 1, e aí ele vai perder uma camada, né? Ou ganhar 7 elétrons. E aí ele passaria a ter 8 também. O que é mais fácil? Perder 1 ou ganhar 7? Perder 1. Tá? E quem está na família 2, é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Né? E da família 13, é mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Então, os elementos dessas 3 famílias, pessoal, eles vão perder, respectivamente, aqui, né? 1, 2 ou 3 elétrons. Com isso, eles adquirem uma configuração de gás nobre. E já os da família 5, 6 e 7, né? Da família 5, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Todos eles. Eles querem ter 8. É mais fácil ganhar 3 do que perder 5. Os da família 6, né? É mais fácil ganhar 2 do que perder 6. E da família 7, né? É mais fácil ganhar 1 do que perder 7. Então, os elementos das famílias, né, 15, 16 e 17, né, vão ganhar, respectivamente, 3, 2 e 1 elétron. Ok? Os da família 14, pessoal, teoricamente, eles poderiam tanto ganhar 4 quanto perder 4. Né? O 4 é um número bem intermediário aqui. Né? Então, a gente vai ver que eles podem tanto ganhar quanto perder 4, e muitos deles, na verdade, não vão ganhar nem perder, vão compartilhar. Ok? A gente vai chegar nesse ponto. Vou passar aqui agora para o nosso livro. Então, isso aqui, pessoal, está lá no capítulo anterior ainda, tá? Vocês verem a questão de elétrons de valência, né? Aqui tem alguns elementos. Alguns que eu falei para vocês aqui. Por exemplo, o flúor, que é da família 7A, ou 17. Tá vendo? Ele tem 7 elétrons na camada de valência. O cloro também é dessa mesma família. Aqui, ó. Ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Aqui não apareceu outro par aqui não, né? Que seria o bromo, que viria logo aqui abaixo, né? Se ele continuasse aqui a configuração. Ok? Mas vamos. Então, pessoal, vamos aqui para o que interessa, né? Para a sessão 2. Então, da mesma forma que eu fiz lá, o livro também de vocês, ele vai fazer essas perguntas, né? Por que os átomos se combinam? Então, por que os átomos se combinam? Então, os químicos aqui nessa época já entendiam, então, né, que existiam os átomos e que esses átomos se combinam para formar alguns tipos de substâncias. Mas como que acontece essa combinação? Ele vai contar aqui um pouquinho dessa história, né? No início acreditava-se, né, em forças gravitacionais, da mesma forma que acontece aí com planetas, né? Mas percebeu-se que a resposta estava, na verdade, pessoal, na corrente elétrica. Somente depois que foram feitos trabalhos com eletricidade, eu vou fazer um experimento com vocês aqui hoje, pessoal, que na verdade foi feito pelos nossos estudantes, ok? Demonstrando essa questão. Mas fazendo experimentos com corrente elétrica, pessoal, eu vou replicar isso aqui agora, né? As substâncias foram divididas em 3 tipos, né? Eu vou dividir aqui em grupos X, Y e Z. Eles pegaram uma série de substâncias e fizeram esses testes de condução de corrente elétrica. E a gente sabe hoje em dia, vocês vão estudar muito esse assunto, principalmente no 3º ano, né, na física. Mas a corrente elétrica, vocês já viram alguma coisa a respeito, né? São elétrons em movimento, são partículas carregadas em movimento. Especificamente, essas partículas são os elétrons que se movimentam, o que gera a corrente elétrica, tá? É um movimento ordenado de elétrons. E analisando, pessoal, a condutividade elétrica de diferentes substâncias, foram divididos em 3 grupos, né? Que ele chamou de X, Y e Z. X foram materiais sólidos que não conduzem corrente elétrica, né? Quando sólidos, mas quando dissolvidos em água, eles conduzem. Y eram materiais que não conduzem eletricidade, nem mesmo quando dissolvidos em água. E Z são aqueles materiais que conduzem corrente elétrica, né? Mesmo no estado sólido. Então, isso dando uma série de substâncias, né? Essas substâncias eram agrupadas nesses 3 grupos. Eu vou mostrar isso aqui hoje, e depois a gente vai contar como que isso foi importante para se chegar nas teorias
de ligação química, ok? Eu vou vir aqui agora, pessoal, eu estou com o link do YouTube aberto. Vocês estão visualizando aqui o link? O link, né? Uma estudante aqui. Eu vou Sim, colocar, professor. sim, né? Eu vou aumentar aqui a tela. Essa estudante, pessoal, é a Yasmin. Ela é estagiária da disciplina de vocês. Vai aparecer mais à frente aqui também o Rafael, que é também estagiário, né? Os dois são estudantes da licenciatura em Química. Eles gravaram esse experimento para vocês. Tomara que dê certinho. Eu vou colocar aqui, eu quero que vocês assistam com bastante atenção, tá? E é um trabalho feito pelas alunos nossos aqui do Instituto. Professor, não estou escutando. Vocês não escutam? Não. Eu, por exemplo, não. Eu imaginei que isso podia acontecer. Eu não sei porquê, é um vídeo que já está no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link para vocês. Pode ser no grupo do WhatsApp? Pode sim. Pode. Para vocês assistirem agora, eu quero que vocês assistam, tá, pessoal? Façam esse favor. E aí a gente retorna para o finalzinho para fazer umas conclusões. Eu vou assisti-lo novamente aqui também, enquanto isso vocês assistem aí. Deixa eu só colocar aqui no WhatsApp. E aí, pessoal, eu peço para vocês a favor de assistirem esse experimento, tá ok? Já enviei aí. Eu vou assisti-lo aqui também. Quem quiser ficar acompanhando por aqui, vai ficar sem áudio para vocês. Para mim aqui, está com áudio, tá ok? Vocês vão ver que ela vai pegar 3 materiais diferentes e vai fazer um experimento aí. Acompanhem com atenção, fazendo um favor, depois a gente tira possíveis dúvidas.
Então, pessoal, eu consegui já ver, então eu espero que a maioria já esteja acabando também aí, né? Eu vi o vídeo na íntegra. Assistiram o vídeo? Sim, professor. Todos que estão aqui já assistiram? Só pra gente ter Já. já, né? Ótimo, pessoal. Então, entenderam alguma coisa? Sejam sinceros, tá? No final, ali tem uma explicação que a gente vai compreender melhor, lógico, com o decorrer do capítulo agora. Vocês viram que eles fizeram um experimento, né, com alguns materiais, um experimento de condução de corrente elétrica. Entenderam o que foi feito, pessoal? Fiquem à vontade para falar, tá? Beleza, Maria Fernanda. Demorei um pouquinho, mas entendi sim, professor. Não, que ótimo, Lorena. Qual que é a ideia ali, pessoal? Eu vou voltar aqui agora para a apresentação. Esse experimento, pessoal, é esse mesmo que está colocado aqui, ó, para vocês fazerem, né, essa atividade experimental. Como eu falei, é um dos experimentos que a gente faria, né, no laboratório de química, se a gente estivesse presencialmente. É um experimento fácil de ver. Ele faz isso aqui, pessoal, né? Tem uma lâmpada, né? Essa lâmpada está ligada aqui como se fosse uma bateria. Na verdade, o que ela usou ali já está ligado na corrente elétrica realmente, né? Está ligado numa tomada. Só que o circuito está partido, né? Vocês entenderam bem essa questão, né? Essas pontas desses dois fios estão separadas. Se ela ligar a ponta desses dois fios, o circuito se fecha, a lâmpada se acende. Quando ele deixou separado essas pontas desses fios de propósito, para testar a condutividade do material que foi colocado aqui dentro. Nesse caso aqui está sendo desenhado, que a gente usa muito em laboratório, né? Que é um becker. A Yasmin usou um copo mesmo. O becker ele é um copo de laboratório, né? Mas a gente chama muito, né? Esse tem um termo, um nome específico. Então a gente observou, pessoal, que ela fez isso com diferentes materiais, que a gente pode se enquadrar aqui, né? Um desses materiais foi o sal de cozinha, que se encaixaria nesse grupo X aqui, né? É um material sólido que não conduz eletricidade quando ele está puro. Mas quando ele foi dissolvido em água, vocês perceberam que a solução, onde, né, é o nome que se dá, né? Quando se dissolve um composto em água, como foi o caso aí, né? De açúcar, sal. Né? Foram 4 materiais usados nessa prática. Foi a água, né? Foi o açúcar, que é a sacarose, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e uma colher metálica, que ali é uma ligação metálica que vai estar representando, que é o alumínio, né? Que essa colher é feita de alumínio. Então a gente testou em 4 materiais. O material sólido ali, que não conduziu eletricidade, mas o fez quando foi dissolvido em água, foi o cloreto de sódio. Quando ela dissolveu o cloreto de sódio em água e fez o teste de condução de eletricidade, deu positivo, a lâmpada se acendeu. Por quê, pessoal? O que isso quer dizer para a gente? O cloreto de sódio, dentro dele ali, existe partículas carregadas, positivas e negativas. Entendeu? Existe, porque quando no estado sólido, né, não houve corrente, não houve a condução, porque no estado sólido as partículas estão presas, elas estão sem movimento. Né? No estado líquido e gasoso, há liberdade de movimento das partículas, né? Mas as partículas estavam lá, elas não foram criadas, elas simplesmente se separaram umas das outras quando dissolveu-se o cloreto de sódio em água. Então, o cloreto de sódio, pessoal, é um exemplo que dá aqui de composto iônico. É um composto que é formado por íons. A gente sabe disso por causa de testes como esse. Né? Essa produção de eletricidade que aconteceu nesse caso prova que existem partículas carregadas no cloreto de sódio. E nós sabemos quais são. Né? É um composto iônico. O composto iônico é formado sempre por um cátion positivo e um ânion negativo. Essas duas partículas se atraem, né, para formar o composto iônico. Então, né, o cloreto de sódio ele se encaixa aqui, é o grupo X que ele chama ali, né? É o que a gente vai chamar de eletrólito. Então, substâncias, né, que quando dissolvidas tornam a solução condutora de eletricidade. Nós temos muitos eletrólitos no nosso organismo, inclusive o sódio, né, que faz parte, né, do cloreto de sódio, o cloreto, né, o ânion cloreto também, um eletrólito, o potássio.
São espécies, né, que têm essa propriedade, né, que quando dissolvida conduz corrente elétrica. O grupo Y ali, pessoal, está representado pelo açúcar, né? E a própria água em si. Vocês viram que a água pura, destilada, ela não conduziu corrente elétrica. Então, na água pura, pessoal, não há partículas carregadas. O hidrogênio está ligado ao oxigênio na água, a gente sabe disso. Mas eles não estão carregados. E nem o açúcar, a sacarose que foi dissolvida. Né? A sacarose pura, sólida, não conduziu. E quando dissolvida em água, também não conduziu. Então, a sacarose é um material que a gente vai chamar, né, é formado por ligações covalentes, pessoal. A gente chama também de compostos covalentes ou compostos moleculares, porque, né, eles não conduzem corrente elétrica, né, quando dissolvido em água. Por que eles não conduzem? Porque eles não são formados por cátions e ânions. Como que eles se ligam? Né? Como que o hidrogênio se liga ao oxigênio para formar uma molécula de água? É por meio de ligação covalente. O que é uma ligação covalente? É um compartilhamento do par de elétrons. A gente vai ver isso em mais detalhes. Okay? E por último, né, a colher de alumínio ali, ela representa o material do grupo Z aqui, que é o material sólido que conduz corrente elétrica. Isso é típico de todos os metais, pessoal. E aí a gente vai fechar nessa discussão falando da ligação metálica. Ok? Na nossa próxima aula. Vou aproveitar esses minutinhos que faltam aqui, só para a gente avançar um pouquinho na ligação iônica. E na aula que vem, daqui a 15 dias, pessoal, né? Já vai estar até no próximo PAPR, mas como eu falei, não vai ser matéria nova. A gente vai estar usando essa próxima aula para fechar esse assunto e revisar também a parte de tabela do que for necessário, né? E já vai ser a nossa última aula antes da prova, ok? Mas aproveitando esses minutinhos finais que faltam, né? Então, com estudos como esse, né, foi provado que existiam íons, que é o que ele vai estar falando nessa próxima sessão aqui, vai falar o trabalho desse Arrhenius, né? Foi provado que existiam íons em solução, né? E esses íons, nós já falamos a respeito dele, existem os cátions, que são carregados positivamente, né? E existem os ânions, que são carregados negativamente. As substâncias, pessoal, iônicas, que são substâncias desse grupo X aqui, que quando no estado sólido, né, não conduz, mas quando dissolvidas em água conduz, essas substâncias, elas são formadas por íons. Né? É o que acontece, aqui está dando um exemplo, né, da dissolução do sal. Pode ser que o sal grosso, ou mesmo o sal refinado que a gente usa nas nossas casas, né? Você joga ele em água, depois ele desaparece. Mas ele não desaparece, a gente sabe que não, porque ele continua lá. Tanto é que, né, se você provar essa água, ela fica salgada. E se você evaporar essa água, você recupera novamente o sal. Então o sal continua lá. O que aconteceu na verdade, pessoal? Esse composto, né, ele foi partido em seus constituintes. O cloreto de sódio, né, ele é formado por íons, por cátion sódio e o ânion cloreto. O cátion sódio, né, o Na+, e o ânion cloreto, o Cl-. Então, né, é o que a gente vai ver. E esses íons são separados quando dissolvidos em água. Né? Todo composto iônico, quando dissolvido em água, ele libera íons e conduz corrente elétrica. Então, os íons aqui agora dissolvidos em água, eles estão livres. Eles podem se movimentar. Por isso que essa solução conduz corrente elétrica. Ok? Mas a formação de íons, pessoal, por que formam-se íons? Nós estávamos falando há pouco, né? Por que se formam íons? Porque as espécies, né, os átomos, eles querem ficar estáveis, com 8 elétrons na camada de valência. Olha aqui o sódio, pessoal. Vamos entender como que se forma o cloreto de sódio. Aqui eu tenho os átomos separados, antes deles estarem ligados, né? O sódio e o cloro. O sódio, pessoal, ele tem o número atômico 11. Então, ele tem 11 prótons no núcleo, 11 elétrons. Está vendo? Desses 11 elétrons, 2 estão no primeiro nível, 8 no segundo nível, e 1 no terceiro nível, na terceira camada aqui. E o cloro ele já tem 17 prótons no núcleo, 17 elétrons na eletrosfera, ele tem 2 no primeiro nível, 8 no segundo nível e 7 no terceiro nível. Como que se forma o cloreto de sódio, pessoal? A gente sabe que isso se forma, né? Que o cloreto de sódio existe naturalmente aí, a gente encontra depósitos, né, de cloreto de sódio. Se eu evaporar a água do mar, também eu consigo obter o cloreto de sódio puro, sólido. Então, ele existe. Como que a gente explica a formação do cloreto de sódio? O sódio quer ficar estável, ele quer ter 8 elétrons na camada de valência. Ele só tem 1. O que ele faz?
ele perde esse elétron que ele possui na camada de valência e passa a ter essa configuração eletrônica aqui agora. Ele se torna um cátion. Né? O sódio vai se transformar no cátion sódio. Ele perdeu um elétron. Está vendo agora? Ele tem 8 na camada de valência dele. É uma nova camada de valência. E já o cloro, pessoal, ele tem 7. Para ficar estável com 8, é mais fácil ele ganhar 1. Ele ganha esse elétron perdido pelo sódio. Está vendo? Esse elétron está aqui agora. Então, agora o sódio, agora, o cloreto, né, que é o Cl-, ele ganhou um elétron, tem 8 elétrons na camada de valência dele. Essa última camada dele agora passou a ter mais um elétron e ficou estável. Então, essas duas coisas separadas, pessoal, elas são instáveis, naturalmente. Quando elas se juntam, naturalmente acontece isso. O sódio perde um elétron, o cloro ganha esse elétron. E aí eu fico com 2 partículas carregadas, uma positiva, uma negativa. Essas 2 partículas se atraem. O que a gente chama de ligação iônica é a atração eletrostática entre íons de cargas opostas, entre um cátion e um ânion. Isso é um composto iônico, ok? Queria falar um pouquinho da regra do octeto, né? E aqui, pessoal, ó, a representação de algumas substâncias iônicas. Tá vendo? O cloreto de sódio, que é o NaCl. O sódio perde um elétron, o cloro ganha um elétron. Essa aqui, pessoal, é chamada notação de Lewis. Você representa o símbolo, né, dos átomos e coloca somente os elétrons que eles possuem na camada de valência. O sódio tem 1, o cloro tem 7. O sódio perde 1, o cloro ganha 1. Então, o cloreto de sódio é, na verdade, né, um cátion, um sódio e um ânion, um cloreto, que se atraem mutualmente por atração eletrostática. Okay? Quando se dissolve isso em água, esses íons se separam, e aí há a condução. Um outro composto iônico aqui, o fluoreto de cálcio, é usado aí para fazer fluoretação das águas nas estações de tratamento de água. Você sabe, nossa água potável ela contém flúor, né? Esse é um sal que poderia liberar flúor para a gente. É um cálcio ligado a 2 flúors. O cálcio, pessoal, tem 2 elétrons na camada de valência, como todos da família dele. Okay? Ele perde esses 2, cada flúor, que também tem 7, ganha 1. O fluoreto de cálcio é, na verdade, né, um cátion, um cálcio, e 2 ânions fluoreto. Essa mistura aqui se mantém junta por atração eletrostática. Um outro composto aqui, né, o óxido de potássio. Tá vendo? Cada potássio vai perder um elétron, o potássio tem 1 elétron na camada de valência, o oxigênio tem 6, o átomo de oxigênio aqui recebe 1 elétron de cada potássio. Então, esse composto é formado por 2 cátions potássio, 1 ânion de oxigênio. Óxido de alumínio, pessoal. Essa aqui é a forma que o alumínio é encontrado na natureza, né? A bauxita. É o óxido de alumínio. São 2 átomos de alumínio, cada um tem 3 elétrons na camada de valência. Cada oxigênio tem 6, são 3 oxigênios, vocês percebem? Cada oxigênio recebe 2 elétrons. Recebe 2 daqui, mais 1, né? Esse já vem para cá, esse aqui vem para cá. Então, não pode faltar nem sobrar elétrons. Então, são 2 cátions alumínio com 3 ânions de oxigênio para formar o óxido de alumínio. Ok? Eu vou parar por aqui, pessoal. Nós vamos fechar esse assunto na nossa próxima aula. Tá? Vai ficar em aberto. Eu vou até abrir um prazo maior para vocês poderem entregar o exercício. Okay? Para vocês poderem entregar o exercício após a próxima aula. Ok? Então, eu quero a próxima aula ainda para mim falar de ligação covalente com vocês e resolver alguns exercícios dessa unidade e já fazendo uma revisão para a nossa prova. Ok? Então, daqui a 15 dias a gente vai finalizar esse assunto, né, fechar essa parte aqui de ligação iônica e falar um pouquinho de ligação covalente e de ligação metálica. Tá ok? Por hoje era só, tá? Já está no horário da próxima aula de vocês. Daqui a 15 dias nos encontramos novamente. Tá ok, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação